Atitudes basilares, nosso tema para a segunda carta de Paulo a Timóteo, das duas cartas que ele escreveu ao seu cooperador Timóteo. Nós estamos prestando atenção, ouvindo, meditando em 2 Timóteo, atitudes basilares. Ele pontua a Timóteo uma série de questões que ele deve prestar atenção na sua conduta, porque Paulo escreve esta carta de um momento derradeiro da sua vida. Aquela prisão difícil, fétida, subterrânea, pela informação que temos, em Roma. E de lá ele escreve para Timóteo, que está atuando na igreja na cidade de Éfeso, região da Turquia, hoje antiga Ásia Menor. Então, uma carta derradeira, uma carta muito preciosa, no momento crítico da vida dele. Paulo está na prisão, aguardando a sua pena de morte ser executada. Então, uma carta que devemos olhar com este ângulo e com este peso. Nosso texto de hoje, 2 Timóteo 4, 9 a 13. 2 Timóteo 4, 9 a 13. E há um verso que temos destacado como um verso chave para o nosso caminhar nesta carta, que é o verso do capítulo 1 ao verso 7. E diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Veja só, num pequeno pacote, a questão das atitudes basilares. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E agora, então, o nosso texto no capítulo 4, começando com o verso 9. E antes de lermos o verso 9 até o verso 13... volte o contexto ali um pouquinho até o verso 6, é importante lembrarmos isso quando nós ouvirmos o apelo dele no verso 9. O que ele diz no verso 6? Ele diz a Timóteo que eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Então essa é a condição dele, naquela cadeia difícil, desafiadora. Nesse momento de grande emoção, minha partida está próxima, é que ele vai enviar o apelo do verso 9. Vamos ouvir a palavra de Deus, então, agora, e receber de coração aberto, para que o Senhor abençoe a todos nós aqui. Amém? Ouçamos. Paulo diz a Timóteo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Há um verso mais adiante que lança um pouco mais de luz sobre os pedidos de Paulo aqui, que é o verso 21, 4, 21. Ele diz, entre outras coisas ali, procure vir antes do inverno. Procure vir antes do inverno. Mas o nosso texto, mais uma vez, para que fixe melhor nossas mentes e possamos melhor sermos abençoados nesta noite. Verso 9. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Nós acabamos de ouvir a palavra do Senhor. Ajuntar-se é um começo. Permanecer juntos é um progresso. Trabalhar juntos é um sucesso. Quem disse isso? Henry Ford,
aquele industrialista que, inventando a linha de montagem, tornou possível em preço e em volume o cidadão comum ter acesso ao automóvel. Nós devemos muito, então, ao Sr. Ford. Foi um grande idealizador, muitas ideias empreendedoras, e ele entendia bem dessa questão de sucesso, de se trabalhar para isto. E ele, então, produziu, ou inventou, criou esta linha de montagem. Ao invés de alguém ficar montando sozinho o automóvel inteiro, então, desde o começo, o automóvel ia passando a carcaça e cada funcionário colocava uma parte, a mesma parte. Cada funcionário tinha uma parte para colocar, e ele, só aquela parte, ele ia colocando, não é? E já você deve ter visto na televisão essa linha de montagem. Isso agilizou tudo, derrubou o custo, foi possível produzir em massa o automóvel e tornar possível ao cidadão comum comprar. Então ele disse: ajuntar-se é um começo, permanecer juntos é um progresso, trabalhar juntos é um sucesso. Eu creio que essa colocação do Sr. Ford é uma boa porta de entrada para nós apreciarmos a verdade da palavra de Deus aqui para uma dimensão muito superior do que a produção de automóveis. A fé cristã, nunca se esqueça, lembre o seu coração sempre. Se você tem dúvidas, leia o Novo Testamento. A fé cristã é essencialmente coletiva. Não existe fé cristã no meu coração, apenas na minha intimidade, na minha individualidade, no meu individualismo, na minha casa, eu sozinho, com as minhas orações, seja lá o quê. Isto ainda não é fé cristã. A fé cristã envolve tudo isto na minha intimidade, mas precisa também conectar na coletividade, particularmente, então, falando da igreja. A fé cristã exige sempre essa dimensão juntos. E você lê o Novo Testamento, você vai encontrar isso vez após vez, vai ouvir Jesus Cristo ensinando sobre isto muito. Mas não é só uma questão de se empacotar ou deixar-se empacotar com muitos num certo espaço geográfico. É mais do que isso. Eu já estive empacotado em espaços geográficos. Você também já esteve, não é verdade? Me lembro muito bem dos ônibus que eu pegava em São Paulo quando era jovem, trabalhava ali. Como eu fiquei empacotado em ônibus. E não havia nem espaço para o seu pé. Se levantasse, ia ficar com o pé só no chão. Não achava espaço para pôr de volta. Mas isso não quer dizer que realmente havia a coletividade no sentido bíblico. É preciso haver o interagir. Naquele ônibus super empacotado, não havia ali nenhum senso realmente de comunidade. Eram todos estranhos para mim. Entrei, não conhecia ninguém, saí sem conhecer ninguém. Então, é preciso haver a interação, a dinâmica do interagir. E a fé cristã é sobre isto. E a Bíblia vai usar uma série de figuras para expressar, metáforas, expressar o que a igreja fala, chamar de corpo, o corpo de Cristo, porque o corpo é o quê? É um interagir de diversos membros. Vai chamar de família também, a família de Deus, porque famílias são diversas pessoas, numa união só, num amor só, num projeto ali, então, familiar. Então, nós encontramos o que nesse texto? Nós encontramos aquilo que Cristo mesmo viveu e fez. Ele é um modelo, ele é um modelo. Quando falamos sobre coletividade, que a fé cristã é coletiva, mas que envolve muito mais o interagir, o entrelaçar, nós vamos encontrar em Cristo o modelo. Ele foi assim, ele se portou assim. Ele teve essa atitude, ou não? Jesus Cristo foi um ermitão que se isolou de todo mundo, foi para o monte e ficou lá sozinho. Não, nós encontramos Jesus na realidade da convivência social, inclusive com o mundo que era avesso a ele, mas numa outra forma e dimensão, na associação com seus discípulos, para um crescimento, então, deles na fé cristã, no andar cristão, que envolvia aprender a se relacionar em Cristo. Cristo é o modelo, mas ele não é só o modelo deste ajuntar-se nosso, deste interagir. Ele é o centro. O que torna possível é a centralidade de Jesus Cristo e nós à volta. É isto que viabiliza e é isto que então descreve o que é este ajuntar-se
em Cristo e finalmente trabalhar, interagir, agir até o sucesso do ponto de vista bíblico em nossas vidas. Então, os salvos, os que são alcançados por Cristo, os que passam pela conversão, precisam então encontrar a vivência da igreja, a convivência da igreja, esse interagir. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, então, um dos fundamentos da igreja, também era esse que interagia, que se ajuntava com o povo de Deus, interagindo na dinâmica do conviver. Nós encontramos isso de forma tão concreta nesses poucos versos, de forma tão realista. O que nós vamos encontrar aqui é o apóstolo Paulo demonstrando que a experiência concreta dele em vida cristã era da interdependência. O apóstolo Paulo era interdependente, quando lemos aqui a ação deles. Nós caminhamos então por esta vida na sociedade, entre tantos, nós caminhamos na igreja e nós estamos navegando, para usar uma metáfora muito comum nos nossos dias. O meu navegar com a igreja deve ser um navegar interdependente. Será que conseguimos entender isto em nossas vidas? Eu sei que você deve entender intelectualmente, mas entender na sua vida de forma prática, concreta, como Paulo aqui. Como Paulo, o apóstolo. Como é que está a sua vida? Sua vida cristã é uma navegação interdependente ou não? Uma navegação interdependente vai exigir que você busque o conectar. Não há como ser interdependente sem conexão. Você percebe aqui a rede de conexão de Paulo, que ele expressa tão bem. Aqui está a presença do próprio Paulo, mas há também Timóteo, há Lucas, há Crescente, há Tito, há Marcos, há Tíquico. Em poucos versos, quanta gente? Se eu perguntar a você qual a sua rede de interação, de interdependência na igreja, você consegue citar o mesmo número de pessoas aqui? 6 pessoas? Paulo, num rabiscar de poucos versos aqui, 9 a 13, ele já cita essas 6 pessoas, tudo num emaranhado, num interagir, numa interdependência. Não é um grupo, então, desconectado. Isto envolve o associar-se. Isto é, precisa vir para o círculo. Se você fica fora do círculo, você nunca vai ser interdependente. Você nunca vai estar conectado. Precisa se associar. Mas, além de se associar, precisa ir mais longe. Você precisa passar a cooperar com esse círculo, como nós encontramos aqui na vida de Paulo e de todos esses aqui. Todos eles têm uma cooperação a oferecer. Quando você está no círculo, você pode ser um parasita, você pode ser um corpo morto, ou você pode ser aquele que contribui, de alguma forma você age, você colabora, ou você pode ficar à margem e não cooperar. É preciso se associar, é preciso também cooperar, e então é preciso ter a visão de ministrar, isto é, de servir, isto é, de ajudar o outro a ser edificado, a encorajá-lo. Aí eu estou conectado no ponto de vista de ser interdependente, de ser realmente a igreja de Cristo, de navegar na interdependência. E nós precisamos, inclusive, levar isso para as nossas famílias, se queremos ter um lar em Cristo. Isso vai se aplicar também. Precisamos ensinar aos nossos filhos a interdependência, o que é se associar, o que é cooperar, o que é ministrar. Para não criarmos um monte de príncipes egocêntricos e princesas egocêntricas, e cheio de para usar a linguagem de hoje, cheio de mimimi e outras coisas mais. E não aprendendo a servir, a cooperar, a edificar, a se associar. Nós criamos uns belos consumidores que estão dizendo, me dê, me dê, me dê. Eu quero. E nós estamos trabalhando e correndo para dar o que quer. E nós não aprendemos, não ensinamos a eles a dimensão espiritual da vida cristã, que é a verdadeira
conexão que nós podemos ter em Cristo também no nosso lar. Mas a igreja de Cristo é assim, a navegação interdependente que é preciso você busque o conectar. Você está buscando conectar ou você quer ficar escondido? Olha, esse negócio aí parece que compromete demais, ficar de fora, cheio de proteções, etc. Jesus Cristo não foi assim, Paulo não foi assim, nem esses aqui do círculo dele foram, nenhum deles foi assim também. Agora, espere, está me ouvindo? Espere, me escute bem, espere decepções. Não pensa que o diabo deixa a igreja de Jesus Cristo quieta. O mundo é dele, ele é a igreja de Cristo, e ele então vai respeitar. Aí de Cristo eu não vou mexer lá não, vou ficar só aqui no meu mundão. O diabo atua na igreja de Cristo. O diabo atuou no círculo dos 12 que seguiam Cristo de perto. O crente pode abrir espaço no seu coração para o diabo atuar. E a igreja e você vai ver consequências negativas. E às vezes até vemos coisas que jamais esperávamos. Então, espere decepções, isto é, fique vacinado com relação às decepções. Não é porque alguém, talvez até alguém que você achou que jamais, mas ele falhou, e você agora fica todo escandalizado, você se revela ser alguém muito inexperiente, muito sensível, que não entende a luta espiritual, e como ela anda ao redor, como diz a carta Pedro aí querendo tragar-nos, é preciso então lembrar que há as decepções. Paulo diz aqui Demas, ele cita essa pessoa, Demas. Nós encontramos esse nome em outras cartas de Paulo nas Escrituras Sagradas. Nós encontramos o nome dele na carta aos Colossenses, carta que Paulo escreve à igreja de Colossos, também na Ásia Menor, hoje Turquia, carta da prisão. Paulo também cita Demas na carta a Filemon, que ele também escreve da prisão, a breve carta de Filemon, e fala de Demas como cooperador naquela instância. Mas quando chega nesta aqui, quando Paulo escreve esta carta por volta do ano 67 depois de Cristo, ele vai falar de Demas o quê? Demas me desamparou amando o presente século, o presente mundo. A palavra mundo aí precisa ser entendida. Não é que ele passou a amar o globo terrestre. Ele não virou um astrônomo, coisa desse tipo. É mundo no sistema, na mentalidade do tempo atual. O secularismo para nós agora. Uma proposta de vida onde Deus não é o centro em Cristo. E então o centro é o quê? O materialismo, o hedonismo, o humanismo, etc. Demas me desamparou. Estava com Paulo em Roma, mas desamparou amando este presente mundo. Isto quer dizer que Demas, ou ele, na corrida cristã, nos embates cristãos, ele acabou desertando, desanimou, a luta é muito grande, Paulo na prisão, ainda que ele tenha andado com Paulo muito tempo, e em outras ocasiões Paulo ter dito que ele era um cooperador, agora cansou, desanimou, esfriou, não quer mais. Ou ele simplesmente negou a fé, que parece ser a indicação mais forte aqui, porque ele resolveu ir para o secularismo. Para mim o que importa é as grandezas deste mundo aqui e agora. Essa perspectiva de vida eterna com Deus em Cristo não serve para mim. Eu não quero mais. Enfim, Demas desamparou. Mas veja, Demas não era um que sentava lá isolado, nada fazia, não tinha engajamento. Era um cooperador do apóstolo. Quantas vezes Demas esteve em evidência, esteve fazendo coisas importantes dentro do âmbito das igrejas. E muitos olharam para Demas, um exemplo até, como talvez um grande mestre da palavra, quem sabe. E de repente esse sujeito vira a casaca e vai embora, amando
este mundo. Não mais o chamado da vida eterna com Deus em Cristo. Trocou de valores completamente. Inverteu todos os seus valores. E foi para uma posição totalmente antagônica aos valores cristãos da palavra de Deus. Uma visão de vida completamente oposta. Como é que você reagiria a isso? Você ia lá para baixo, desanimar da fé? Demas, o Demas que eu admirava. Demas, esse era um irmão tão precioso, gostava tanto do que ele fazia na igreja, e agora ele não está mais na igreja, foi embora, acabou tudo para mim também. Não dá, se é assim, eu desanimei também. Seria você um desses? Não construa ídolos humanos. Irmãos, irmãs, Demas, sempre haverá na igreja algum Demas em algum tempo. Não se esqueça disso. Na nossa igreja, sim. E em qualquer igreja. Em qualquer igreja. Inconstantes na igreja não ajudam, não é verdade? Só causam solavancos. Desertores trazem decepção e causam danos, porque desertores que têm uma posição de influência, quando saem, causam grande dano na igreja. Há peso maior. Agora, note bem que nessa interdependência de Paulo, que nós precisamos aprender na igreja, é este conectar somente na verdade. Paulo não colocava conexão em primeiro lugar e a verdade em segundo. Demas, é o seguinte, mas nós podemos dialogar, sabe? E você vai para o mundo, mas eu sei que você também quer o bem das pessoas. Nós cristãos, vamos ficar aqui, também queremos o bem, então a gente pode andar junto, sabe? Não tem problema. Paulo estabelece um rompimento. Porque se ele vai ter conexão, ele vai ter lá com Timóteo, com Lucas, com Crescente e Eutico, que estão andando na verdade do Evangelho. Demas não está mais. Ele abandonou, então não há conexão aqui. Não há conexão. Não se sacrifica a verdade em nome de que todos nós possamos sentar juntos à mesa e dizer que nós somos todos iguais. De forma nenhuma, Paulo está pregando aqui que nós devemos, então, passar a ser agressores de todo mundo, não é isso? A convivência civilizada sempre cabe. Nós, como cristãos, buscamos a convivência civilizada com todo mundo, mas isso é muito diferente de dizer que estamos conectados na mesma verdade com qualquer um. A conexão aqui é mais profunda, na verdade. Mas, enfim, decepções podem vir. Decepções, e nós temos até que romper, entender que rompemos o relacionamento em Cristo com alguém que falhou, e falhou tristemente, falhou de forma às vezes até escandalosa, terrível, de grandes impactos. Espere decepções, mas isto não deve roubar você da navegação independente, porque nenhum Demas é a igreja, nem eu nem você individualmente somos. E a igreja de Cristo não vai ficar em pé e morrer por causa de mim. Poderei causar grandes danos, se for o caso, mas a igreja continua, a navegação continua. Então, navegue, meu irmão, minha irmã, navegue de forma interdependente, esta maravilha. Inspire-se, então, no que? Em temas? Não, inspire-se nos engajados, nos comprometidos. E olha aqui essa turma. Que turma de comprometido, que turma de engajado na mesa, que inspiração para nós, que inspiração, você percebe nesses poucos versos aqui, quanta inspiração. Paulo está servindo a Cristo, ele diz, por causa do Evangelho estou em correntes algemas. Servindo o corpo de Cristo no mundo foi parar na cadeia, servindo a igreja de Cristo no mundo foi parar na cadeia e vai pagar o preço alto. Veja só, que engajamento. Que compromisso. Nós estamos aqui reunidos esta noite, meditando e recebendo a inspiração do Senhor através dos escritos deste homem, que pagou tal preço. Veja os engajados como são. Não olhe para os Demas. Veja Timóteo. Paulo diz para ele, venha Timóteo, venha. Timóteo,
foi, porque Paulo disse, vai a Éfeso, na primeira carta a Timóteo sabemos disso, vai a Éfeso, colocar as coisas da igreja lá em ordem, está precisando, e agora Timóteo está em Éfeso, ele diz, venha, Timóteo vem, veja só, este engajamento de interdependência aqui, e temos Crescente, não sabemos da coisa aqui do Crescente, mas sabemos que ele foi para a Galácia. E quando você lê a Bíblia, você tem carta aos Gálatas, você lê o livro de Atos, você lê que Paulo passou na região da Galácia, etc. O que é isso? Essa região Galácia é onde é a Turquia hoje, a antiga Ásia Menor, na divisão do Império Romano, havia ali duas possibilidades para regiões chamadas de Galácia. Por quê? Porque para lá veio da Europa um grupo dos gauleuses, da Gália, que hoje seria a França. Então, Crescente aqui, sabemos por informações na história, ele não foi para a região da Galácia, lá na Turquia ou na Ásia Menor de antigamente. Ele foi para o ponto original desse povo, que seria a França hoje. E sabe-se que ele fez um trabalho lá de evangelização. Aí está Crescente, estava com Paulo, mas ele partiu para a Galácia para servir e pregar o Evangelho. E Tito, nós temos uma carta nas Escrituras Sagradas que Paulo escreveu a Tito, que era um outro colaborador dele. E quando nós lemos a carta de Paulo a Tito, o que nós encontramos? Paulo dizendo que ele enviou Tito para Creta, a grande ilha de Creta, para também ele colocar em ordem a situação na igreja lá. Então Tito foi para Creta, e ele estava servindo lá, e agora ele saiu de Creta e foi para a Dalmácia. Dalmácia, que é a região ali que fica na costa do Mar Adriático, fazendo face para a Itália, e foi parte da Iugoslávia, a Iugoslávia se desmanchou, então criou-se ali na divisão da Iugoslávia o país da Croácia e ali a Dalmácia. Tito foi para lá e também fez um trabalho missionário naquela região. Encontramos aqui Lucas. Lucas está comigo. Quem é Lucas? No capítulo 4 da carta de Paulo, novamente, à igreja em Colossos, aos Colossenses, Lucas, Paulo diz, envia saudações, Lucas, o médico amado. O médico amado. Ele está com Paulo em Roma, ele não está preso, Paulo está preso, mas ele está ali ficando com Paulo e dando assistência a Paulo. Talvez Paulo até esteja doente, já está com idade avançada, foram anos difíceis para Paulo. Quem sabe afetou a sua saúde, sabemos que em parte sim, e lá está Lucas está comigo. Veja só, não olhe para Demas, não deixe as decepções tomar conta do seu coração, inspire-se nos engajados, e Lucas está lá, não tem vergonha de se associar com Paulo, preso, condenado, não se envergonha disto, um estigma tremendo, mas lá está o médico, e diz que ele é um médico amado. Então, como eu citei em Colossenses, deve ter sido uma pessoa de uma bondade, muito afável no relacionamento, muito atencioso com as pessoas. Lucas está comigo. Marcos, traga Marcos. Quem é Marcos? Marcos foi aquele jovem que se associou com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, a partir do capítulo 13 de Atos. Mas no meio da viagem, João Marcos, que era bem jovem, estava com Barnabé e Paulo. Ao chegar em certas cidades, viu algumas situações difíceis, abandonou a equipe, abandonou o projeto, voltou para casa. Quando Paulo e Barnabé retornam a Antioquia, que é a base onde eles partiram para a primeira viagem missionária, de onde era João Marcos, naquela ocasião ele estava lá, quando se propõe Paulo e Barnabé a sair para uma segunda empreitada missionária, aí Barnabé quer levar João Marcos e Paulo diz, não, esse sujeito não, esse aí é um desertor, esse aí não tem fibra, ele não aguenta o tranco, levar esse sujeito é complicado, é um daqueles que diz que vai, mas depois não vai, então comigo não. E aí surge um problema difícil. Mas aí nós encontramos que passa o tempo, Marcos amadurece, e o apóstolo Paulo mais tarde mesmo reconhece que Marcos,
cresceu, ele é outro agora, ele é firme. E Marcos, inclusive, sabemos, por informações de outros historiadores da antiguidade, teria sido o autor do Evangelho de Marcos. Então, o que nós temos, recebendo informações sobre Cristo a partir de Pedro e alguns documentos, então, registros diversos que haviam, enfim, o Evangelho de Marcos. Aí está Marcos, que agora Paulo fala o que dele? Me é muito útil no ministério, foi resgatado, foi recuperado. Marcos deu a meia volta, aprendeu com seus erros. Então, veja os engajados aí, não olhe para as decepções, não olhe para os demas, eles vão surgir, mas não é por aí que você deve medir. Você precisa se inspirar nos engajados, e tem aqui, ainda vamos citar, Tíquico. Tíquico, eu enviei para Éfeso, então Timóteo vem, Tíquico vai, certamente para tomar o lugar de Timóteo, talvez, entende-se até que talvez ele seja o portador desta carta, mas enfim, aí está Tíquico indo. Paulo quer, vai lá, vai cobrir o território lá de Timóteo, deixa Timóteo vir, porque eu preciso ver Timóteo, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, quero me encontrar com ele. Então você vai lá, Tíquico diz o quê? Eu vou. Mas não é daqui a Pinhalzinho. Você sai de Roma, ir lá para o meio da Turquia, antes do trem, antes do ônibus, antes do avião, talvez um naviozinho à vela, enfim, engajados. Você percebe aqui a dinâmica de gente para valer? Inspire-se, olhe-se quem é assim. E suba um patamar, inspirando-se neles, inspirando-se nas Escrituras, e inspirando na própria comunhão e vida em Cristo como igreja. Todos nós somos capacitados em Cristo, mesmo quem fracassou como Marcos, pode ser resgatado em Cristo, a graça de Deus faz isso. Nossas personalidades, habilidades são diferentes, mas somos todos cooperadores iguais nessa interdependência. E há uma obra para cada um de nós na interdependência, há um lugar para cada um de nós. Eu não tenho nenhum. Tem. É que você realmente não buscou ainda a conexão, não buscou a interdependência ainda, não entendeu isto. O dever qual é? O dever é encontrar o lugar do meu servir, como eu posso ministrar às pessoas. Quer dizer que eu tenho que ter uma posição na igreja? Não necessariamente. Não necessariamente. Há muitos lugares para se servir, posições na igreja. Quando você chega de manhã, por exemplo, nossos cultos à noite também, lá no estacionamento você já encontra na entrada, no portão, alguém ali servindo. E aí é só servir de lá até o fim. Não sei se você já prestou atenção nisso. Leva a criança no berçário, tem um monte de gente servindo lá. Leva no parque infantil, um monte de gente servindo. Você leva a palavra, um monte de gente servindo. Na coordenação, na execução das classes, do ensino. A igreja reuniu, está tudo em ordem, tá, mas por detrás, muito está acontecendo para tudo estar certo naquele dia. Tem um conselho, tem a equipe pastoral, tem um staff administrativo. O cuidado mútuo, você não vê o trabalho dos diáconos fazendo tanta coisa aí, semana a semana, nas noites. E eu poderia continuar aqui citando tantas coisas. Mas há esses lugares que exigem uma posição, mas sabe, a interdependência não é nem a questão da posição, é eu interagir com você e ser um estímulo para o seu caminhar com Cristo, e você ser um estímulo para mim, eu caminhar ao seu lado nas suas alegrias, nas suas dores, e você comigo. Paulo aqui tem pelo menos 6, quantos você vai ter? Toda a igreja aqui, nós temos domingo aqui a casa cheia, tem que ser com todo mundo aqui? Não, nenhum ser humano consegue relacionar com um grupo assim, nem com esse grupo aqui nos diz a sociologia. Vai ser um 6 no máximo mesmo, com quem você consegue ter uma interação. Você pode saber até o nome de 50 aqui, mas serão aí 4, 5 com quem você vai poder ministrar mais. E hoje nós temos formas tão boas de ministrar, tão fáceis. Você manda um WhatsApp. Quanto WhatsApp tolo, medíocre, que talvez você já enviou, e nunca enviou para um irmão que você soube estar na necessidade, enfermidade. Estou orando por você. Alguém que está se afastando, sentir sua falta no culto na igreja. Estou orando por você. É simples. Enfim, é preciso se inspirar nos engajados.
olhe para sujeito como Paulo, Timóteo, Tito, Lucas, Tíquico. Veja só, eles não tinham WhatsApp, nem e-mail, nem telefone. Navegar na interdependência. É preciso decidir a interagir. Ou eu não navego na interdependência. Você já decidiu a interagir? Eu vou me proteger de toda interação. Eu sou especialista nisso. Não quer dizer que na vida cristã nós vamos deixar todo mundo, e às vezes até na igreja uma pessoa que pode estar no momento, ou com algumas dificuldades no seu comportamento, deixar que todo mundo atravesse a minha vida, me atropele. Não é isso. Olhando para o Senhor de forma sábia, eu preciso decidir a interagir. O que é interagir? Comprometer-se primeiro, fidelidade, compromisso, não como Demas, que desertou. É preciso se doar, o altruísmo. Estou sendo derramado já como uma oferta de bebida, diz Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estou preso por causa do Evangelho. É preciso se doar, altruísmo. Quantas igrejas, quanto no mundo não aconteceu por causa da vida de Paulo e seus escritos. É preciso atender, responder. Você ouviu um chamado a alguém que precisa, alguém que está clamando por um apoio, uma exortação, uma palavra de encorajamento. Você ouve, não ouço ninguém, eu estou surdo para esse negócio. Eu acho que nessa vida é o seguinte, viu? Cada um cuida das suas malas, eu cuido da minha. Nada pode estar mais longe da vivência cristã. É preciso atender, responder. Paulo diz a Timóteo: venha ao meu encontro, Timóteo. Venha ao meu encontro. Você escuta alguém chamando ao seu lado na igreja, na convivência cristã? Você ensina aos seus filhos na convivência familiar isso. É preciso também se dispor. Eu preciso me dispor, isto é, o voluntarismo. Enviei Tíquico. Tíquico foi. Esse voluntarismo, estou pronto, eu me disponho. E a atitude de servir, a solidariedade. Paulo diz 2 vezes a Timóteo: traga. Primeiro, traga Marcos. Segundo, traga minha capa, os livros e os pergaminhos. 2 tragas. E Timóteo, então, vai fazer isso. Marcos, vamos embora. Vamos junto. A viagem aqui é cumprida. Nós estamos em Éfeso. Roma é longe, mas nós vamos. Vamos atravessar esse negócio, mar difícil, as embarcações complicadas, estradas, a pé, quilômetros. Vamos, Marcos. E vamos levar junto a mala de livros do apóstolo Paulo. Ele pediu a biblioteca dele. Nós vamos, traga. Solidariedade. Paulo está preso, Marcos. É verdade, Timóteo. Ele pediu o quê? A capa e os livros. Ele diz: vem antes do inverno. Porque, chegando o inverno, as travessias eram difíceis, e ficaria difícil de Timóteo vir, ia demorar. Paulo não sabe quanto tempo de vida ele tem. Segundo lugar, traga a capa, o inverno está chegando, essa celinha aqui, subterrânea, vai virar uma geladeira, traga a capa, é um tipo de poncho. Buraco no meio, e pendura sobre o corpo, derruba sobre o corpo. Traga. É preciso ser aquele que quer auxiliar, quer cooperar. Auxiliar e cooperar. Traga-me Marcos, porque me é muito útil. Útil no ministério. Não é um peso morto no ministério, na igreja. Ele é útil. Você é útil? Ou não? Decida a interagir. Comprometer, doar, atender, dispor, servir, auxiliar, cooperar. Enfim, o privilégio de dar, de servir, ser o recurso de apoio, ser a companhia na caminhada da fé, nos embates nossos, nas nossas lutas. E tudo isto, não por um mero moralismo. Começamos falando que Cristo nos veio transformarmos para sermos reino de Deus e povo dele, à volta dele. É porque nós vivemos o Evangelho e esta comunhão, esse interagir, tão imperfeitos nossos, é um pequeno gosto, experimentar da visão eterna com Deus. É a comunhão, interagir daquilo que não passa e daquilo que pode dar significado às nossas vidas.
E somente isto pode dar um significado nas nossas vidas, a vida nossa com Cristo no Evangelho. Enfim, você precisa navegar na interdependência. Veja aí Paulo, em toda esta independência dele. Apóstolo, apóstolo, sabe como é que é? Não preciso de ninguém. Mas um homem reconhecendo totalmente sua interdependência. Mas sabe, talvez você pense que você é interdependente. Mas um dia você pode ter que acordar para essa verdade de uma forma desagradável. Você cair numa cela fria, escura. E você vai entender um pouquinho mais que nenhum de nós é suficiente em si mesmo. E que a comunhão em Cristo é fundamental para os embates deste mundo. E que há um chamado maior sobre nós, que recua agora por toda a eternidade. Um livro que marcou a época, quero recordar a vocês, é o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do autor Stephen Covey. Publicou esse livro em primeiro momento em 1989. 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E ele coloca os 7 hábitos em blocos de 3 blocos de 3 hábitos, mas ele organiza esses blocos em 3 categorias. Primeira é a categoria da dependência. E esta categoria pode ser muito bem ilustrada em nossas vidas quando nós crescemos em nossas casas. Crianças dependentes totalmente dos pais para direção, para sustento, não é? É a fase da total imaturidade. Depois da dependência vem a fase da independência. Bateu os 18 anos, até antes, um desejo de ser independente de todo mundo. E eu vou ser dono do meu nariz, eu sei mais que meu pai, minha mãe, etc. Aquelas coisas todas, não é? Ninguém sabe nada. Enfim, luta pela independência. Quero cortar todas as amarras aqui. Vou para a universidade, pronto, agora é eu e só eu nesse mundo. Esta é a fase da independência. Mas vem a fase da maturidade. Quando, então, não somos pessoas que buscam nem a dependência e nem a independência, mas a interdependência. Aí estamos na maturidade. É verdade que só os anos corridos não produzem isto. Há muitos na faixa etária da maturidade, mas que não amadureceram ainda porque não têm interdependência. E o mesmo é verdade em termos de desenvolvimento do novo nascimento, a vida com Cristo. Eu sou um crente maduro quando entendo a interdependência. A minha vida em Cristo. Há uma certa independência aqui, mas isto deve me levar a uma interdependência. Eu preciso do meu irmão e da igreja, e da comunhão com eles. E eles precisam da minha, a interdependência. Engaje-se então, engaje-se em edificar e cooperar no relacional em Cristo. Que o Senhor fortaleça você nesta verdade, e que todos nós possamos redescobrir no meio de uma igreja onde pode surgir demas, e talvez alguns são uns demas meio camuflados, mas eu e você possamos redescobrir a bênção da interdependência na comunhão em Cristo Jesus. E nos momentos alegres, vamos repartir a alegria e ela vai se multiplicar. Nos momentos tristes, nós encontraremos um apoio que ninguém mais pode nos dar. Vamos orar na presença do Senhor.